Amém, Jesus? Mas vamos lá para a mensagem. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Deus dá essas mensagens para a gente fica maravilhado com Deus. Porque são mensagens que eu já preguei. Aí você vê a grandeza de Deus, que a palavra dele é como ele. Ela não tem fim, ela é inesgotável. E toda vez ela traz algo novo de Deus. É incrível, irmãos. Quando você pensar que já sabe de tudo, você não sabe nada. Porque Deus sempre tem algo novo para falar no coração. E é uma mensagem conhecida. O texto de Mateus, capítulo 14. Cadê? Mateus 14, versículo 28. A partir do versículo 28. Mateus 14, 28. E hoje é dia 7 de setembro. Quem queria o feriado? Aí, está aí o feriado. Feriado dia 7 de setembro. Aleluia! Caiu no domingo. Tenho você aqui hoje, glória a Deus. Feriado só tira o pessoal da igreja, irmãos. Mas caiu, e acho que alguns feriados ainda vão cair, no sábado, no domingo, enfim, mas glória a Deus. E você tem todo o direito também, quando cair no meio de semana, você tirar para descansar. Mas o texto diz assim, começa, e respondeu-lhe Pedro, versículo 28, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, o que ele disse? Vem. Então vamos entender isso aqui, irmãos. Palavra de Deus, está tudo aqui, está escrito. O que Jesus disse foi uma palavrinha, está lá, vem. Pode até destacar esse vem aí para a gente, porque só foi isso que Jesus falou. E Pedro creu no vem de Jesus, que é meio louco, irmãos. Acreditar em Deus é meio louco. Acreditar na palavra de Deus é meio louco. Você tem que acreditar num vem de Jesus, de alguém, não é qualquer alguém, é Jesus, mas de você pisar na água e poder correr o risco de afundar. Mas o Pedro acreditou na mensagem de Jesus, no vem de Jesus. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela tem todo o poder. Então foi sobre essa palavra que Pedro, diz a Bíblia, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Isso aqui me chamou muita atenção, porque com apenas um vem, Jesus não falou mais nada. Jesus não deu uma mensagem longa, como a nossa mensagem de domingo, uma reunião extensa. Ele só falou, vem. E com esse vem, Pedro conseguiu andar sobre as águas. Irmãos, com a palavra de Deus, com aquela que fala ao seu coração, e você tem que estar atento para ver qual é a palavra que fala ao seu coração, você vai conseguir andar por essas águas, por essa tempestade, por essa luta que você está enfrentando, e cada um aqui sabe qual é a sua. Mas você precisa de uma palavra para conseguir andar, senão você não consegue. Eu vou parar aqui. Para aqui a nossa mensagem. Dudu, põe para mim aquele testemunho. No comecinho do ano 2020, eu comecei a perceber que eu estava perdendo peso, que eu estava tendo falta de apetite. E o cheiro, o tempero da comida já deixava enjoado. Muito rápido, ele estava emagrecendo. E aí um dia ele se questionou que ele estava com uma dor abdominal. Fevereiro para março começou a se agravar, tudo mais, e foi bem no período que começou a pandemia, Sentia tontura, sentia falta de ar. A gente olhava para ele, amarelo, magro. Aí fui no médico, o médico pediu para que eu fizesse um exame mais elaborado. A ressonância, vários exames, realmente, para ter certeza do que era. Aí o médico veio e falou, é um tumor, já estava com 28 centímetros, A raiz era no testículo, mas
Já tinha se espalhado maligno, e dentro desse tumor maligno tinha um outro tumor. Falou que o negócio era grave e eu precisava urgentemente fazer um tratamento já contra o câncer. O médico falou, olha, ele tem 3% de chance de sobreviver. Mas não é nem pela raiz do câncer, porque isso a gente vai conseguir eliminar fácil. Mas é pelo aquilo que já se alastrou dentro do organismo dele. O doutor já me encaminhou para internação. E quando o médico disse que era um tumor, que era um câncer, aí eu fiquei um pouco com medo. Mas ao mesmo tempo, o pensamento que veio a princípio foi o quê? A paz de Deus. Uma palavra que Deus me chamou a atenção foi de Isaías 59:19. Indo contra ti o inimigo como a corrente de águas. O Espírito do Senhor alvorará sua bandeira contra ele. Essa palavra foi a palavra-chave para eu lutar contra esse mal. Então, dia 9 de setembro, foi feita a cirurgia para arrancar a raiz mesmo, o que gerou, onde iniciou o câncer, né? E ninguém sabia que naquele dia o médico falou, pode ser o início de um tratamento ou o fim da vida dele. Aí após a cirurgia, e ele falou, agora nós vamos entrar com um tratamento de quimioterapia, para depois que eles tenham a certeza que o tumor parou de crescer, eles poderiam agora entrar com a cirurgia. O período da quimioterapia começou em outubro, foi até dezembro. Ele nunca deixou a fé dele morrer. Eu tinha que ir para o médico fazer as consultas, saía do médico, voltava para casa, subia no quarto, e lá no quarto eu colocava 2 cadeiras. Uma para mim, onde eu sentava, a outra cadeira era para Jesus. Eu falava assim, Jesus, eu fui no médico da terra agora eu estou com o médico dos médicos agora. Pegava a Bíblia e falava, Jesus, a tua receita diz isso aqui, a tua palavra diz isso aqui. Entre a palavra do médico e a tua palavra, eu fico com a sua palavra. Ligava lá o celular com a Volta da Vitória e eu dançando ali, meio fracote ainda, né? Dançando a Volta da Vitória. E terminava, falei, Jesus, obrigado pela consulta. E estava chegando o dia da cirurgia. E o médico já havia falado que a cirurgia seria uma cirurgia de risco. Ele se alojou na parte dos rins, segundo o médico, pegou uma parte da região do coração. Vamos ter que arrancar o seu rim esquerdo, está totalmente comprometido. E eu falei para ele, falei assim, olha, nós vamos vencer juntos. Em junho de 2021, foi marcada a cirurgia. E ele foi para essa cirurgia. Eu não podia estar no hospital por causa da pandemia. No outro dia, quase à tarde, que eles me ligaram, me deram informação que estava tudo bem, que a cirurgia tinha corrido tudo bem. E foi onde eles me passaram a informação. A única coisa que ele está desacordado ainda, por causa da anestesia. Só que o rim dele ainda não está funcionando. E aí eu já acionei o povo da igreja, o SOS da fé, né? No outro dia, quando eu liguei, a enfermeira falou, eu não sei o que aconteceu, mas durante a madrugada, o rim dele começou a funcionar normalmente. Uma das coisas que o médico veio falar para mim, falou, ó, a cirurgia foi um sucesso, arrancamos todo o tumor e o seu rim não precisou nem mexer. Aí eu falei, Deus é bom. Só sei que eu saí do hospital lá, saí muito feliz. As taxas cancerígenas haviam sumido. Meu sangue estava perfeito. Deus me deu uma nova chance. A gente fez uma festa para comemorar. A recuperação foi muito rápida. Eu já podia caminhar bem. Como todas as pessoas que tiveram câncer, Moisés passa por exames anualmente. Os resultados de dezembro de 2024 foram excelentes. Todos os dias ali a gente glorifica a Deus pelo milagre da vida. Pelo milagre de saber que a palavra do Senhor ela é viva e é eficaz. Deus dá a saída para escapar da morte. A saída é a palavra. Então eu perseverei na palavra e Deus cumpriu a palavra dele na minha vida. Maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Quem crê que Deus continua fazendo isso? Ele faz. Com uma palavra. Preste atenção nisso aqui.
ele recebeu um vem. Esse pastor recebeu um vem para ele. Aquela palavra de Isaías foi o vem dele. Se você não crer, você fica no barco. Você não vai experimentar andar sobre as águas, ou seja, ver a glória de Deus, porque Pedro andou sobre as águas. Não tem no universo outra pessoa que não Pedro e Jesus que andaram sobre as águas. Ninguém mais andou, irmãos. Ninguém mais andou. Foi um milagre. Deus continua fazendo milagres. Mas você precisa pegar o vem de Jesus. Você precisa acreditar no vem de Jesus. Maravilhoso. Isso aqui é tremendo, irmãos. Isso aqui é um grande milagre que aconteceu na vida do Moisés, que é o pastor Moisés, que aconteceu na vida do Pedro, de andar sobre as águas e outras coisas mais que aconteceram. Só que o versículo continua, e isso me chamou a atenção. É isso que eu falei com vocês. São detalhes na Bíblia que às vezes passa despercebido. Que a gente faz uma leitura e lê e não percebe. Volta para mim lá, exatamente depois do vem de Jesus, versículo 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Para quê, irmãos? Para quê, igreja? Para ir ter com quem? Qual era o objetivo de Pedro? Chegar até Jesus. O objetivo, irmãos, principal não é a cura do câncer. O objetivo principal não é o seu sucesso financeiro. Não é a família bonita que Deus deu para você. O objetivo principal não é andar sobre as águas. Irmãos, andar sobre as águas é muito pequeno. A cura do câncer, por mais maravilhoso que seja, é muito pequeno. O seu sucesso, a sua prosperidade é muito pequeno. Não se compara a estar com Jesus, irmãos. Glória a Deus. Ele saiu para ir ter com Jesus. Ele queria chegar em Jesus. Chegou? Chegou, igreja? Não, não chegou. Não chegou. A Bíblia diz, versículo 30, mas, sentindo o vento forte, teve medo. Irmãos, o diabo é sujo. Ele não quer que você chegue em Jesus. Irmãos, a caminhada é longa. Ela não é só até aí onde você conseguiu isso. Tem muita terra ainda para caminhar. Tem muito lugar ainda para você caminhar. A jornada é longa. E as pessoas, irmãos, estão se satisfazendo ou se dão por satisfeitas porque andou sobre as águas, porque comprou, vendeu, pagou, porque foi promovido, foi aplaudido, foi reverenciado, porque foi curado de uma doença, de uma enfermidade. E esse vem só te dá isso. Irmãos, o vem te dá a condição de andar sobre as águas. Quem acredita que andar sobre as águas é um milagrão? Fala graças a Deus. Quem acredita que a cura de um câncer é um milagrão? Fala graças a Deus. O vem só te dá isso. Se for falar, não é só isso. Puxa vida, é um milagrão. Mas, para chegar até Jesus, você precisa de mais do que um vem. Você precisa mais, irmãos. Volto a dizer, a viagem é longa. E eu fiquei meditando nessa palavra, ainda estou meditando, de quantas pessoas, elas estão andando sobre as águas, elas estão vendo curas, elas estão vendo as maravilhas de Deus, mas podem
não chegar em Jesus. Já ouviu aquela frase? Nadou e morreu na praia? Muita gente que está conseguindo tudo. Tudo que você pode imaginar e que é de direito. Como o pastor Jaime diz, a gente vai ter muitas surpresas no céu. Talvez aquele que você achava que não fosse, vai. E aquele que você tinha certeza que ia, não vai estar lá. Muitas surpresas. Por quê, pastor? Porque viveram só com um vem. E andaram nas águas. E prosperaram. Venceram. Mas só teve aquilo. O objetivo de Pedro era chegar em Jesus. Jesus era a segurança dele. Você está doido? Eu ficar no meio das águas? Eu tenho que chegar perto dele. Se é tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Eu quero ir ao Senhor. Andar sobre as águas é insignificante. Eu quero chegar aí, onde está o Senhor. Eu quero estar aí do seu lado. A gente tem um lugar para chegar, irmãos. A gente tem um lugar para chegar, e o lugar que você tem para chegar não é essa cura que você está lutando por ela, não é essa bênção financeira que você está lutando por ela, essa não pode ser o seu objetivo principal. O seu objetivo é ir ter com Jesus. Aqui é muito forte. É muito forte. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas com um propósito. Qual é o propósito? Para ir ter com Jesus. Ele andou pelas águas para chegar em Jesus. Eu quero o meu milagre, que está no trajeto, na caminhada, para eu chegar em Jesus. Não é andar sobre as águas, conseguir o que eu queria, está tudo bom. Não está. Não está. O objetivo não pode ser somente andar sobre as águas ou o milagre. Qual é o nosso objetivo principal? Aí ontem eu fiquei pesquisando. Acredito que assim como Pedro também, o nosso objetivo principal é chegar em Jesus. É o seu objetivo? É o seu objetivo chegar em Jesus? Amém, Jesus? Amém? Qual o objetivo principal da saída do povo de Deus do Egito? Era chegar à terra prometida. Tá bom. Vamos lá. Aí está aqui, ó. Aconteceu isso. Eles chegaram na terra prometida. Você vê lá em Josué capítulo 3 e o capítulo 4. Eu não vou ler, mas fala dessa conquista. Só que outras coisas aconteceram. Foram 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. No Êxodo capítulo 14, versículo 15, por favor. Êxodo 14, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel. Então Deus deu uma palavra? Deu. Qual foi a palavra? Marchem. Diga ao povo de Israel que marchem. Eles pegaram aquele vem, Deus abriu o mar e o povo passou. Eu fiquei meditando nisso aqui, irmãos, porque o povo, eram 3 milhões de pessoas, segundo estudiosos, aproximadamente. Porque falam de 600 e tantos mil homens de pé, homens de guerra, sem contar mulheres, crianças, idosos e acho que a família de Levi. Então, eram quase 3 milhões de pessoas. Então, todos, quem está ouvindo falar graças a Deus, ficou alguém para trás? Só quem não passou foi Faraó e o seu exército. Agora, todo o povo de Israel passou. Todo, não ficou nenhum. Irmãos, isso aqui é para a gente analisar.
A pessoa pode falar, olha, eu estou sendo abençoado. Eu fui curado, eu prospero. Eu estou conseguindo as coisas. Todos. Com um vem, todos. Com um marchem, vão adiante, todos. Não teve nenhum que ficou para trás. Todos passaram. Mas todos entraram na terra prometida? Todos entraram na terra prometida? Não. Aí vem, irmãos. Puxa vida, eu estava meditando essa palavra aqui. Nem todos. Nem todos. Pelo que vemos, né, de registros, de estudos, 603 mil homens contados é que tinham, isso sem contar mulheres, tal, e só 2, né, que acabaram entrando, que foi o Caleb e o Josué. Na época, então, olha só, na época, 2 entre 603.550 homens entraram na terra prometida. Isso representa uma proporção de 0,000331%. Menos de 1 a cada 300 mil. Isso contando os 600 mil homens de pé. Sem contar mulheres, crianças, idosos e mais algumas coisas lá. Aí eu fiz um cálculo, se a gente fosse comparar 8 bilhões na Terra hoje. Sabe quantos entrariam na Terra? Isso contando 8 bilhões existentes na Terra, eu não posso contar os que já passaram por aqui. 26.500 pessoas. De 8 bilhões na Terra. Se tivesse que entrar na Terra prometida hoje, só 26.500 pessoas entrariam na Terra prometida. Por isso que Jesus, na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que o número de pessoas que vão para o inferno é um número que são incontáveis, como a areia do mar. Então, se juntar desde o início da criação, os que já morreram, os que já passaram por aqui, com os que estão agora, os que vão vir mais à frente, irmãos, sabe por quê? Aí, vamos colocar a igreja, somos nós. A gente está muito preocupado só, irmãos, em andar sobre as águas. A gente está preocupado só em andar sobre as águas. A viagem é longa, irmãos. A viagem é cansativa, diz a Bíblia Sagrada. Deixa eu pegar para você aqui. Ainda tem mais coisa ainda, irmãos. Eu tenho mais coisa para falar para você aqui. 1 Reis 19. 1 Reis 19, versículo 7. Isso aqui é um estudo que a gente não precisa ter pressa para sair da presença de Deus, de verdade. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Não é para ficar na caverna, não é para ficar no meio do caminho. O que Deus te dá, ou o que você tem recebido de Deus, eu não sei o quanto você tem recebido de Deus. Se é só um vem que pode te dar algumas coisas, você ficar felizinho aí. Mas o objetivo não é isso, irmãos. É o quanto temos de Deus para chegar em Deus. É o quanto temos da palavra de combustível para chegar em Deus. Para chegar como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, ainda tenho combustível para chegar em Deus. Eu tenho fé,
Eu guardei a fé porque é o combustível, é o restinho para chegar a Deus. Eu não sei o quanto nós temos tido de fé, se estamos recebendo de Deus, se viemos da igreja, se temos fome de Deus por uma palavra, por mais do que um vem. Porque a comida ali era até que chegasse a Horebe, o monte de Deus. Esse é o objetivo nosso de chegar em Deus, chegar no Senhor. Falem graças a Deus, irmão. Glória a Deus. Olha só, tem mais coisa aqui. Bom, o Pedro, ele caminhou sobre as águas, mas o objetivo dele era ir ter com Jesus. Mas ele parou no meio do caminho. Alguma coisa aconteceu. Isso vai acontecer comigo, isso vai acontecer com você. Diz assim, eu falei do Êxodo, continua o versículo 30 do Pedro, do Mateus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Então, no trajeto, como eu falei com você, ele é muito longo, a gente não sabe o que pode acontecer no trajeto, mas pode acontecer no trajeto de você passar uma situação que vai te provocar esse medo. O pastor falou ali. Não é fácil você receber um diagnóstico que diz que você tem um câncer. Porque, infelizmente, ainda não tem um tratamento, né? As pessoas, muitas ficam curadas quando tira o tumor, tira aquela praga, mas a gente sabe que é uma doença ainda muito fatal. Uma doença que a ciência luta, e eu vi alguns comentários, algumas postagens de que isso já esteja perto de acontecer, e tomara a Deus, a gente precisa orar para que isso aconteça, que Deus abençoe esses homens que passam o tempo todo ali, sabe, estudando, vendo uma possibilidade de conseguir curar essa praga. E Deus pode dar essa sabedoria, Deus dá essa sabedoria. Mas a gente sabe, né, como é que é violenta essa doença. Então, uma pessoa que vê um diagnóstico, vê que aquele problema está nela, meu Deus do céu. E aquele pastor falou, eu tive um medo. Só que, ao mesmo tempo, Deus trouxe a paz. Ele só teve a paz porque ele tem mais do que um vem. A gente precisa ter mais, irmãos, para ir muito mais além. Você não pode parar no meio do caminho. Deus te fez para chegar. Daniel, capítulo... Deixa eu rapidinho voltar aqui, na minha anotação. Daniel, capítulo 13... Cadê o Daniel, Jesus? Não é esse aqui que está do meu lado, não, esquerda. Aqui, é outro Daniel, Jesus. Cadê o Daniel? Jesus, sumiu o Daniel aqui? Uai, cadê minha anotação aqui, Jesus? Só que eu queria ver, eu queria ver, Dudu, eu vi num outro texto. Aqui, achei. É a versão O Livro. Olha só como é que está na versão O Livro. Quanto a ti, persevera até ao fim da tua vida. Até ao fim da tua vida. Não é até ao fim de conseguir aquela bênção. De ter conseguido aquele milagre, você falou, já consegui. Não. Você tem que perseverar até o fim da tua existência. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, guardei combustível para mais tarde eu conseguir chegar aonde eu realmente desejo chegar, ir ter com Jesus. E depois repousarás. O Dudu achou lá, ó. Quanto a ti, persevera até ao fim da tua vida e depois repousarás. Não tem lugar para descansar agora, depois você vai repousar. Porque ressuscitarás e terás a tua recompensa nos últimos dias. Então a tua recompensa não é andar sobre as águas. Amém, Jesus? A tua recompensa não é a cura do câncer, não é o teu sucesso, não são as bênçãos que vamos ver, porque
aquele povo do que saiu do Egito, o povo de Israel, o povo judeu, o povo de Deus, eles viram mar ser aberto, eles viram comida cair do céu, eles viram água sair da rocha, mas muitos deles só viram isso. Irmãos, eu quero ver o mar abrir, eu quero ver a água sair da rocha, eu quero ver a comida cair do céu, eu quero ver maravilhas, eu quero ver bênçãos, mas eu quero ver a terra prometida. Eu quero ir ter com Jesus. Eu preciso. Então eu vou combater o bom combate, vou acabar a carreira um dia e vou ter combustível para ver Jesus. Glória a Deus, irmãos. Tem mais, volta lá então para o Mateus. O versículo é o 30, né? Então a Bíblia diz que ele teve medo. O que a gente vai ter, irmãos, diante das dificuldades? Só medo? O Jairo ouviu de Jesus: não temas, crê somente. Não tenha medo, tenha fé. E a gente sabe como é que se tem fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra. Você não pode só se satisfazer com a palavra num domingo como esse, irmãos. Você precisa tirar momentos para ouvir Deus. Para ouvir da voz de Deus. Amanhã, terça-feira, quarta, quinta. Irmão, tem gente que só ouve a palavra na igreja. E olhe lá. Só abre a Bíblia na igreja e olhe lá. Aí surge uma tempestade, vai ter medo. E vai afundar. Ele teve medo e começou a afundar. Põe lá, Dudu, aquela de Hebreus 6, 3, na NVT. Se Deus permitir, e Ele vai permitir, avançaremos para um maior entendimento. É o que Deus quer? É o que Deus quer. Que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Em conhecer a bondade dEle é o maior entendimento. Não se satisfaça com um vem somente. Queira mais de Deus, queira mais do Senhor. Neemias capítulo 6, versículo 9, na NTLH, por favor. O que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. O que o diabo quer? Meter medo para você não chegar em Jesus. O diabo não quer que você conclua o seu percurso. E o seu percurso é chegar em Jesus. O diabo é tão sagaz que ele sabe que muitos de nós vamos nos satisfazer, irmãos, com as bênçãos. Que você é igual criança, se der um pirulito, você para de chorar. Deu um pirulito, parou de chorar. Tem uma bênção, você para de chorar. Irmãos, 3 milhões de pessoas viram o mar abrir, viram a água cair, sair da rocha, a comida cair do céu. Mas não entraram na terra, muitos não entraram na terra. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa vida, irmãos? O que adianta receber todos os aplausos e o dia que a gente partir, parece que a gente esquece disso. Estamos vivendo uma vida que parece que a gente esquece que vai deixar de existir um dia. Estaremos diante de Deus e seremos julgados por Ele. Então, o que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças para continuar.
para ir até o fim, em nome de Jesus. Isso é a palavra de Deus para a nossa vida. Falem graças a Deus, irmãos. Isso é a palavra de Deus para a nossa vida. Tem mais aqui. É que eu marquei muita coisa, irmão, mas todas elas valem a pena em nome de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Números 1, 45, 46, que no início da caminhada havia 603.550 homens de 20 anos para cima, capazes de ir à guerra. Esse número não inclui mulheres e crianças, tal. Quando Deus declarou que nenhum daquela geração entraria em Canaã, ele estava se referindo justamente a esses 603.550 homens, ou seja, somente Josué e Calebe sobreviveram dessa geração de guerreiros. Todos os demais morreram ao longo dos 40 anos. Quer dizer, a pessoa não se prepara para a longa caminhada. É igual uma corrida que o apóstolo Paulo falou. A pessoa que corre no estádio, ela precisa se preparar e se adequar para a corrida. Eu estava vendo aquele Diego Ribas, que foi ex-jogador do Flamengo, ele não parou com o cuidado dele com o corpo. Então ele começou a fazer corridas. Fez de 10 quilômetros, aí depois fez de 21 quilômetros, e agora ele vai fazer 42, que é a maratona. E ele tem um personal que vai preparar ele, porque ele falou que a corrida é diferente. A corrida é diferente. Um cara que como o Usain Bolt, aquele jamaicano, que em 100 metros ele fazia em 9 segundos, aquele cara não aguenta correr 10 quilômetros, 1 quilômetro, 10 quilômetros. Vamos colocar assim, que é uma corrida, uma São Silvestre, 15 quilômetros. Ele não consegue. Ele tem que ter um preparo adequado para São Silvestre, são 15 quilômetros. A gente tem uma vida, irmãos, e uma vida com Deus. Não é sair igual doido na carreira, achar que vai chegar e a vida não chega. A gente tem que saber correr. A gente precisa saber caminhar com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Porque a pessoa pode não chegar, irmãos. Qual é a nossa mensagem? Pedro ouviu um vem de Jesus. Foi suficiente para ele andar nas águas, mas não foi suficiente para ele chegar em Jesus. Então, é diferente. O que você tem te dá coisas, te dá milagres, maravilha. Mas o que você tem, você vai chegar em Jesus? Não tem. Então, começa a buscar. Começa a armazenar palavra, conhecimento de Deus, para você combater o bom combate, chegar um dia, acabar a carreira e ter fé guardada para chegar em Jesus. Isso aqui é para a gente, irmãos. Vamos buscar de Deus, nos envolver com Deus. E diante da tempestade, não deixe o seu coração ter medo. Não deixe o seu coração duvidar de que Deus cuida de você, de que Ele está contigo. Que Deus fale mais no seu coração. Vamos aplaudir Jesus Cristo.